pelo teu cuidado para conosco, por mais um dia de vida, com paz, com saúde, com bastante alegria que o Senhor tem nos dado. Agora que vamos aprender um pouco mais da tua palavra, pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração e que o Senhor fale conosco. Colocamos diante de ti de uma maneira especial a vida do pastor Assis, da sua família, que está nesse momento de dor pela perda do Cairo. Que o Senhor possa consolá-los, confortá-los e suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades deles. Com isso, nós colocamos também todos aqueles nossos amigos e irmãos que também estão enlutados. Que o Senhor os console e os conforte. Assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando um panorama bíblico, pensando... Cadê você? Aqui não. Pensando no... Hoje, começando no livro de Gênesis. Nós já vimos um panorama meio geral, vimos um panorama do Pentateuco, e agora, hoje, nós vamos entrar no livro do Gênesis. Gênesis, essa primeira linha que está em cima, Gênesis, Bereshit. A gente lê... Normalmente você lê da esquerda para a direita. No hebraico é o contrário, é da direita para a esquerda. Então, essa palavra em verde aí, a primeira letra em verde mais próxima do parênteses é onde você começa a ler. Aí está escrita a primeira palavra da Bíblia, Bereshit. E eu vou pedir para um de vocês ler, por favor, quem tiver com a Bíblia na mão, Gênesis 1, capítulo 1. Gênesis 1, verso 1, por favor. Pode ler. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Isso, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no princípio aí, é essa que está em verde aí na tela, esse verde aí em hebraico é Bereshit. Literalmente, se você fosse traduzir, literalmente era em o princípio. E é daí que vem o nome Gênesis vem, na verdade, do texto latino, né? O cenário de Gênesis se inicia na eternidade passada. Quando fala no princípio, nós já falamos isso aqui quando falamos do Pentateuco, ele está pensando lá antes do tempo existir, antes de todas as coisas existirem. A Bíblia não tem início com um argumento a favor da existência de Deus, mas sim com a aceitação que a nossa existência depende dele. A Bíblia não procura provar a existência de Deus. Ela já parte desse princípio. Por isso que na primeira frase ela já diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, antes de todas as coisas, Deus já existia. Na Septuaginta, a tradução antiga do Antigo Testamento para o grego, intitulou esse primeiro livro de Gênesis, que significa origens. Uma das características do livro de Gênesis é o começo de todas as coisas. Gênesis é a sementeira da palavra de Deus. Talvez por isso, e nós vamos ver daqui um pouquinho isso, talvez por isso seja um dos livros mais atacados da Escritura, principalmente por Satanás. Porque se derrubar Gênesis, principalmente os primeiros capítulos, ele derruba todo o alicerce da Bíblia. É por isso que a ciência combate os primeiros capítulos de Gênesis, a questão da criação, e tudo tem uma atuação diabólica por trás disso. Gênesis vai mostrar que Deus, por um ato voluntário e pela palavra divina, chamou à existência toda a criação e organizou as coisas. E, por fim, soprou a vida um punhado de barro, modelando a sua imagem, fazendo dele o homem, Adão.
O primeiro versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No segundo diz o quê? A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Não é isso que diz? Esse pairar sobre as águas, a ideia do sentido original é como uma galinha sentada no ninho chocando os ovos. A ideia do texto é essa. Deus traz existência e ele vai pôr em ordem. E aí vai começar a dizer como que ele criou. Deus fez, isso aqui é muito importante, irmãos. Os homens, os seres humanos, como a coroa da sua criação. Isto é, companheiros que teriam comunhão com ele e glorificariam o seu nome. Foi para isso que Deus nos criou. Deixa eu ver. Isso. Apesar do autor não se identificar no livro de Gênesis, e o nascimento do autor, Moisés, acontecer mais ou menos 300 anos depois da história narrada, tanto o Antigo como o Novo Testamento atribuem a autoria a Moisés. Aí tem várias referências, depois eu vou mandar para vocês também esses slides, que vocês vão ver isso. Nós já falamos um pouco disso semana passada, quando falamos do Pentateuco. E também a formação cultural e intelectual de Moisés favorece essa autoria. Alguém leia, por favor, Atos 7, 22. Atos capítulo 7, verso 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Você viu que linda, Raquel lendo? Ele foi educado no que havia de melhor. Ele foi preparado para isso. Gênesis abrange 3 grandes regiões, pensando geograficamente. E essa divisão é muito clara nos relatos do livro. Primeira parte, a gente vai pegar ali da Mesopotâmia, do mais ou menos onde é o Irã, Iraque, até o chamado Crescente Fértil, até mais ou menos onde hoje é a Síria, a Turquia, aquela região ali, até o norte de Israel, lá no Monte Ararat. É uma região que faz uma meia-lua. Ela é conhecida também como Crescente Fértil. Praticamente todos os relatos do capítulo 1 ao capítulo 11 se situam mais ou menos nessa região geográfica. No capítulo 12 ao 36, ou seja, até a ida de José para o Egito, o relato se passa na Terra Prometida, no Israel, que depois eles vão voltar para conquistar. A terceira região que o livro mostra é o capítulo 37 ao 50, que já é o foco, já é o Egito, porque o foco do livro vai mudar para José. Entrou. O cenário desses 11 primeiros capítulos muda rapidamente e abarca uma região bem grande, 2.400 quilômetros. Descreve os majestosos atos da criação, a queda, Jardim do Éden, dilúvio e Torre de Babel. Olha, tantos assuntos e temas extremamente importantes para a obra de Deus, para a obra da redenção, estão em 11 capítulos. Criação, queda, o Jardim do Éden, o dilúvio e a Torre de Babel. A seção central do livro, ou seja, essa parte do capítulo 12 ao 36 da Terra Prometida, se afunila rapidamente da ampla margem de 2 milênios, gastos nessa região do Crescente Fértil, para menos de 200 anos em Canaã. Ou seja, eles não ficaram nem 10%, nem o dízimo na Terra Prometida.
cercada lá em Canaã, a descendência de Abraão estava cercada dessa excessiva imoralidade e idolatria dos dos moradores daquela região, o que veio a influenciá-los, a gerar neles o pecado. Por isso eles vão ser escravizados. Nos últimos capítulos, ou seja, já falando da vida de José, Deus salva a pequena nação de extinção ao transferir 70 almas, que é o que diz o texto bíblico, para o Egito, a fim de crescer e multiplicar. O Egito é um ventre inesperado, é como uma barriga de aluguel para a nação escolhida de Deus. É no Egito que Israel vai começar a surgir como nação. É o lugar onde o povo vai para crescer e multiplicar. E está livre, longe da influência da imoralidade e até mesmo da idolatria de Canaã. E o povo de Deus no Egito, eles vão caminhando depois para uma escravidão, mas você não vê nos relatos bíblicos indícios de idolatria, mesmo estando no meio de uma nação idólatra. Mas em Canaã sempre houve isso. E nós vamos ver isso lá na frente, quando o povo entrar na Terra Prometida de novo. Deus vai dizer que é por causa disso que está destruindo aquele povo. Gênesis, então, abarca mais tempo. Isso aqui é uma curiosidade interessante. Ó. Só isso aqui já deveria fazer a gente estudar muito mais Gênesis. Gênesis abarca mais tempo do que qualquer outro livro da Bíblia. Aliás, mais do que todos os outros livros, os outros 65 livros juntos. Ou seja, a história narrada em Gênesis levou mais tempo do que todo o restante da Bíblia para acontecer. E aí a gente fez aqui catei em um livro essa dimensão de tempo para vocês terem uma ideia. De 2000 anos a mais, nós temos aí a primeira parte ali na chamada Crescente Fértil ou na Mesopotâmia, que vai desde a criação, aproximadamente 4.000 anos atrás, 4.000 anos antes de Cristo, né? Ou um pouco mais cedo, que vai de Gênesis 1:1, até a morte de Terá, em 2.900. Quem foi Terá? Quem lembra? Quem lembra? As professoras de criança, os estudantes de escola bíblica, quem foi Terá? Capítulo 11 de Gênesis. Pai de Abraão. Então, você tem aí 2.000 e tantos anos narrando uma história até a morte do pai de Abraão, Terá. E aí, você tem do capítulo 12 ao 36, a maior parte do livro, você tem apenas 193 anos, que vai da morte de Terá até a ida de José para o Egito. E depois a história de José no Egito, até o final do livro de Gênesis, mais ou menos 93 anos de história. E aí a gente pode ver que o livro de Gênesis registra mais de 2.000 anos de história. E não é apenas história, é uma interpretação da história espiritual. É um livro muito espiritual, muito profundo, e que lança as bases para toda a teologia bíblica e a teologia da salvação. Gênesis 1 a 11, essa primeira parte, até a morte de Terá, vai cobrir mais de 2.000 anos, mas representa apenas 20% do livro. 1/5 de história, 2.000 anos. 4/5 de história, com menos de 300 anos. E é interessante que em 2 capítulos apenas, Deus narra toda a história da criação, do mundo e do homem. Depois da história da criação, começa a história da redenção,
a queda e redenção do homem. Se negarmos o Gênesis, teremos de negar um Criador divino. Presta atenção porque Gênesis é atacado. Se negarmos o Gênesis, teremos que negar uma criação também divina. Não apenas um Criador, como uma criação. Temos que negar um Redentor divino, prometido, e uma Bíblia divinamente inspirada. Ou seja, se nós desconstruirmos o Gênesis, que é a tentativa dos grupos liberais e dos grupos influenciados por Satanás, nós desconstruímos as Escrituras. Satanás parece ter uma inimizade especial para com o livro do Gênesis. Não é de estranhar que o adversário dirige a ele os seus ataques. Logo no capítulo 3 de Gênesis, Deus vai mostrar quem é o inimigo, ele expõe o inimigo, o enganador das nossas almas, ele prediz a sua destruição, a sua morte e descreve a sua condenação. Pega a sua Bíblia aí, Gênesis 3,15. Abre aí sua Bíblia em Gênesis 3,15. Olha o que diz Gênesis 3,15, Deus falando à serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15, Deus já está condenando Satanás e os seus e dizendo que vai nascer o herdeiro, o Redentor, Jesus Cristo, para destruir Satanás. Se Gênesis fosse motivo de mais estudo da nossa parte, mais estudo do que discussões, as suas verdades seriam mais claras. Muito se questiona alguns relatos de Gênesis em vez de estudá-los. Muitas origens são registradas nos 11 primeiros capítulos. A origem do universo natural, a origem da vida humana, a origem do pecado, a origem da morte, a origem da redenção, a civilização, a origem da civilização, das nações e das línguas. Isso. Por aqui nós interrompemos hoje o nosso estudo. Na semana que vem nós vamos continuar aqui em Gênesis. Eu quero abrir para perguntas, para dúvidas. Libere o microfone e pergunte. Ninguém tem dúvida? Silêncio. Isso não é uma pergunta, mas é uma observação, que o pessoal já esteve na Terra Prometida antes deles chegarem depois da libertação no Egito. Exatamente. Eles já haviam provado através de Abraão, né? Abraão vai para aquela terra, mora ali, habita ali com Ló. Deus mostra para ele e fala, olha toda a terra, onde a sua vista alcançar, essa terra é do teu povo. Depois eles saem da terra e vão para o Egito, ficam lá cerca de quase 500 anos para depois voltar. Observações, perguntas? Diga, Dani, você está querendo perguntar? Pergunta. Pastor, é interessante, né, a gente ouvir assim, igual o senhor falou de outra maneira. Eu sempre li esse versículo, o de Gênesis 15, pensando na serpente, a cobra mesmo. Eu nunca pensei nela como Satanás. Porque eu associava a picada da cobra no calcanhar. É uma linguagem figurada, porque Satanás fere Cristo na cruz, mas não o derrota. E Jesus crava ali a sua derrota definitiva. O Paulo vai falar bem semelhante a isso lá em Gálatas, quando diz que os nossos pecados, a célula que nos era contrária, foi encravada na cruz e Deus zombou de Satanás ali. É muito interessante isso. Gênesis é extremamente rico, principalmente os 11 primeiros capítulos. Riquíssimo de Bíblia, de teologia, de
de história da redenção. Nós vamos ver um pouco disso semana que vem. Nós vamos falar um pouco da longevidade do povo. Eu vou mostrar um gráfico para vocês de como que essa longevidade despencou. Vocês vão ver que é bem assim, ó, uma seta para baixo mesmo, a idade do povo despencando por causa do pecado. Porque o homem não foi criado para morrer. E parece, pelos relatos bíblicos, que os primeiros descendentes gozaram um pouco mais dessa vida plena aqui na Terra. Viveram muito mais. Boa observação. O que mais? Pastor, na criação, quanto tempo foi assim de uma... Deus criou os céus e a terra, de uma criação para outra, quanto tempo levou? Há muitas divergências entre os estudiosos. Eu acho mais coerente a linha dos 7 dias de 24 horas. Pelo relato do hebraico, quando fala dia ali, fala Yom. Yom é um dia de 24 horas. Não é um tempo determinado de dias. Não é eras, como dizem os que seguem a teoria da evolução, os evolucionistas. O relato bíblico, o texto original, dá muito mais a ideia de um dia que... E o texto ainda diz assim, houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia, houve tarde de manhã, e o termo dia ali é Yom, em hebraico, que quer dizer dia de 24 horas. Então, apesar que há estudiosos que discordam disso. Agora, nós temos que entender que também tem, nos últimos anos, nos últimos séculos, uma chamada teologia liberal que questiona quase tudo nas Escrituras. Para eles, para os liberais, a maioria dos relatos, principalmente de Gênesis 1 a 11, são mito, é mitologia, não é relato autêntico. E uma das coisas que a gente percebe é que é um texto histórico. O que mais? Eu achei que eu ia andar mais devagar nos slides e segurei um pouquinho, mas eu acho que é importante a gente falar. Semana que vem nós vamos falar um pouco mais de cada um desses 3 períodos, ou seja, dos relatos históricos, chamar atenção para algumas outras coisas antes da gente encerrar o livro de Gênesis. Nós vamos ver, por exemplo, que Gênesis vai tratar de 4 eventos principais. A divisão é muito clara, 4 eventos e 4 personalidades. Nós vamos ver isso provavelmente na semana que vem. Então, se você começar, por exemplo, hoje nós já fizemos um recorte geográfico e histórico de tempo. Você já pode sair daqui hoje com o recorte de Gênesis na sua cabeça. Gênesis de 1 a 11, o início de todas as coisas, da criação, da queda, da redenção, do povo até a morte do pai de Abraão. De 12 a 36, a história da família de Abraão. Terminando no início de 36 com José, que aí começa o período da formação da nação de Israel, o início da nação de Israel. Você contou a história de Gênesis rapidamente. E aí você já sabe também, por hoje, que os primeiros 11 capítulos deu mais de 2.000 anos. O segundo período, de 12 a 36, deu quantos? 193. E depois 96 anos. Então, você já tem uma ideia geográfica, e a ideia do panorama é essa, é te dar uma ideia maior da... Então, eu quero saber da onde veio tantas línguas diferentes, tantas nações diferentes. Provavelmente, eu vou encontrar isso. Eu não sei muito da Bíblia, mas por esse esboço aqui, eu já sei que eu vou encontrar isso nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Eu quero saber como é que foi o desenvolver dessa família que depois vai virar um clã e uma nação. Mesmo sem conhecer muitas escrituras, eu já sei que vai estar entre o capítulo 12 e o 36 de Gênesis. Percebe o que a gente está querendo fazer com esse panorama? Vai ficar muito mais fácil da gente entender a história.
que a gente está pegando eventos e recortes chaves. Isso nos ajuda muito quando vai estudar e quando vai ler. Eu penso que nós, igreja, precisamos estudar com mais carinho a Bíblia e, inclusive, por exemplo, o livro de Gênesis, com muito mais dedicação para entender e para que essa história verídica, autêntica da criação, da queda, da redenção, entre em nós, fique entranhado na nossa mente e no nosso coração, porque isso vai dar a base para o restante das Escrituras e vai dar a base para a nossa fé. Temos 10 minutos, acabei de ser avisado. Ainda temos tempo para tirar alguma dúvida, alguma curiosidade. Pastor, fala para mim como é que então eu estudo com mais afinco, com mais dedicação Gênesis. Só lendo a Bíblia eu não vou conseguir chegar a esse entendimento, não, vou? Por isso que nós estamos dando, Beni, essa ideia do panorama, essa ideia de como o livro se apresenta. Você vai pegar um livro qualquer, eu tenho um livro aqui, ó. Ui, fininho, né? Eu já li 800 páginas, estou no meio. História dos Hebreus. Você pega um livro qualquer, um livro de escola, um livro que a gente chamaria de secular para ler. Eu estava procurando aqui Os Miseráveis, mas ele está enfurnado aqui na estante. Você, para entender a história, você vai ler, com a análise que a gente faz, quem é esse autor? Quando isso foi escrito? Quando essa história aconteceu? Em que ambiente? Há algumas perguntas chaves que a gente usa para interpretar qualquer literatura, principalmente a bíblica. Como a maioria esmagadora da igreja não conhece nem esse panorama, a gente vai para o texto e não absorve quase nada dele. Porque se a gente parar para pensar que entre o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 11 tem 2000 anos, mais de 2000 anos de história, a gente já olharia para ele com mais cuidado. Eu chamo isso daquela visão romântica que a gente tem. A gente não percebe que, às vezes, de um versículo para o outro, tem muitos anos. Porque a Bíblia foi escrita por influência de Deus, deliberadamente registrou só alguns fatos, não registrou toda a história. E algumas coisas, assim, resumidas. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus falou, haja luz, houve luz. Se para que houvesse luz, houve uma explosão de um meteoro, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Deus falou e aconteceu. Os detalhes não são tão importantes nesse caso. Quando é importante, igual a criação do homem, ela descreve como foi. Você vai ver que a criação da mulher já é mais sucinta. Deus põe o homem num sono, tira dele a sua costela, fecha o local e a mulher já surge adulta. Mas a do homem tem um pouco mais de detalhes. Quando é importante os detalhes, eles dão. Eu tenho para mim, Beni, que a maneira mais fácil da gente começar a entender a Bíblia é a primeira coisa, é ter uma ideia desse panorama. Esse texto de Salmos 49. Eu vou entender bem ele se eu situar ele no tempo e no espaço. Em que situação ele foi escrito? Quem escreveu? Por quê? E aí eu começo a compreendê-lo com mais facilidade. E assim qualquer texto bíblico. Essa é a grande dificuldade. Como não é dado ênfase nisso, e alguns de nós, crentes e pastores, acham não, isso é coisa só quando muito para a escola bíblica ou para o seminário. E a gente lê e não aprende, porque não tem essa visão. Aquilo que a gente tentou fazer com Marx, por que Marx foi escrito? Para quem foi escrito? Qual é a principal característica dele? Para facilitar a gente entender o texto. Eu acredito pois é, que pastor. a gente está entendendo. Uhum. Então, eu estava pensando assim, ótimo, né? O senhor está fazendo essa exposição com a gente, mas se a gente não tivesse o senhor, por exemplo, para ensinar isso para nós, né? Fazer esse esclarecimento,
tem que ter um livro, algum lugar para a gente buscar, não tem? Internet, Tem vários livros, eu posso... qualquer livro de introdução bíblica, livro de manual bíblico. Esse aqui é um livro antigo, ó. Eu estou usando muito dele para essa aula. Eu posso mandar uma lista para você depois. Eu acho que para a Lara, um livro, Manual Bíblico da Sociedade Bíblica. É um livro que, na época, era muito barato, eu não sei quanto está outro, de uma qualidade gráfica extraordinária e muito cheio de recursos geográficos, informações. Esse aqui já é um livro mais raro, também tem algumas informações interessantes. Eu tenho um livro muito bom do John MacArthur, chamado Manual Bíblico do John MacArthur, Manual Bíblico de Harley. Esse tipo de informação que a gente está passando aqui no Panorama, o livro de introdução bíblica do Novo ou do Antigo Testamento, ou Manual Bíblico. E nas Bíblias de estudo, tipo a Bíblia Shed, a Bíblia Genebra, a própria Bíblia da Escola Bíblica, você sempre tem um resumo ali de cada livro. Eu aconselho muito um manual bíblico desse, ou do MacArthur, ou da Sociedade Bíblica. O da Sociedade Bíblica é mais cheio de recursos, de mapas coloridos, de qualidade gráfica excepcional. Eu vou listar, vou ver se eu faço amanhã uma biografia de uns 10 livros bons disso para disponibilizar para vocês. Às vezes basta eu não sei onde é que está agora. Eu fui em São Paulo ano passado e comprei um muito legal. Só que os mapas não são coloridos. Comprei um livro da Cultura Cristã muito jóia também. Eu comprei muito eles por causa de alguns gráficos que tem. Sabe aquele gráfico que eu apresentei semana passada? Uma tabela no final. Em Gênesis vai ter uma também. Eu sempre vou colocar pelo menos uma, porque esses gráficos, essas tabelas, nos fazem entender melhor. Então, esse tipo de literatura nos ajuda muito a compreender essas coisas. Pois porque essa que a Paula falou aí, da Terra Prometida, eu não sabia, pastor. Passa batido, né? A gente lê e não percebe. O povo passou 200 anos praticamente, o povo, entre aspas, era um povo pequeno, era uma família, Abraão, na Terra Prometida, Deus está mostrando. A gente lendo o relato, a gente não percebe que é 200 anos. Depois a ida para o Egito, lá eles ficam 400 e tantos anos, para depois voltar para conquistar uma terra que é deles de direito. Uma terra que vai estar ocupada, mas que Deus já deu há 500 anos atrás para Abraão. E aí tem alguns manuais assim muito, muito bons. Esses que eu citei são bons. Eu hoje, se eu fosse comprar pastor, eu só posso comprar um. Ou eu compraria o da Sociedade Bíblica do Brasil, ou o do John MacArthur. Se eu gosto de imagens boas, qualidade boa de impressão, o da Sociedade Bíblica do Brasil. Qualidade de imagem, ele é um pouco maior, ele é mais ou menos... Ele é mais ou menos desse tamanho de livro. Você vê que ele é maior um pouco do que esse. Mas a qualidade extraordinária. Muito bom mesmo. Eu acho que foi para a Lara que eu dei ele, que ajuda bastante. Irmãos, muito obrigado. Nosso tempo está terminando. Na próxima semana, nós vamos continuar com o livro de Gênesis. Quero ver se amanhã eu tenho que fazer algumas correções nesse slide, que eu vi alguns erros de português, algumas coisinhas, e disponibilizo para vocês, e vou pôr lá alguma referência bibliográfica, de repente até com a foto do livro, para facilitar vocês olharem. Tá bom? Obrigado a todos. Dani, tudo bem? Saudade de você. Tudo. Deus abençoe a todos. Até amanhã cedo com a leitura bíblica.
Paz, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Deus abençoe a senhora também. Obrigado.